Eu estou muito contente, muito satisfeita, porque hoje nós estamos entrando num processo de aquecimento dos 1000 graus. Que esses 1000 graus eu venho descobrindo, eu venho estudando. Então, o tema hoje é oportunidade. Eu vou contar a minha história para mostrar para vocês que todos nós temos a nossa oportunidade. Basta querer. É longo, é trabalhoso, é extremamente prazeroso. Tal é que eu estou aqui contando a minha história, a minha segunda história. Porque a minha primeira história foi de professora, trabalhando 27 anos e me aposentando. Tá? Então, eu tenho uma história lá atrás. E aí, depois que eu me aposento, eu resolvo que eu tenho o direito de ter outra oportunidade. Então, aonde eu fui procurar a outra oportunidade? Uma coisa que, para mim, é extremamente prazerosa. É mexer com as mãos e trabalhar a cabeça. Pensar no que eu estou fazendo, no prazer do que eu estou fazendo. Então, assim, ó, para quem não me conhece, eu sou Antonina Berruti. Como eu cheguei aqui? Quando me aposentei lá terminou meu período de professora do Estado, que eu gostei, fiz bem, deixei bons amigos, deixei bons colegas, deixei alunos maravilhosos, porque eu acho que eu nasci para ser professora. Eu não digo assim, ensinar. Eu sempre, quando falo ensinar, eu acho que é transmitir aquilo que eu faço com tanto amor. Então, claro que eu vou ensinando passo a passo. Então, aqui hoje eu estou querendo mostrar para vocês como é que foi o meu caminho. Como é que eu agarrei essa oportunidade dos 1000 graus? A oportunidade dos 1000 graus foi quando eu comecei a entender que eu tinha que fazer cerâmica. Então, eu morava em uma cidade a 60 quilômetros da cidade onde tinha a faculdade, e que eu teria que, para eu fazer o que eu queria, que era cerâmica, ir para a universidade, eu teria que transitar esse caminho, era de uma estrada federal. E você sabe que hoje muito pior, mas antes era pior ainda. Eu tive muitas dificuldades para que isso acontecesse. Mas eu fui indo, eu fui vindo, eu fui fazendo faculdade, como eu tinha curso superior, eu entrei como portadora de título, eu fui lá fazer a cerâmica. Então, eu tinha direito a 4 disciplinas. E a primeira disciplina que eu fiz, eu entrei na cerâmica, porque eu sabia que eu queria cerâmica. Então, como é que eu começo? Eu começo frequentando as aulas, e aí eu fui fazendo, e como eu fiz os 2 anos, que eu poderia fazer os 4 semestres, fiz 2 anos, estudando, indo e voltando. Às vezes assim, ó, gente, eu não volto. Eu vou terminar esse semestre porque não dá, é muito cansativo. Tá. Mas eu fui indo. E fui me apaixonando e fui gostando daquilo. E comecei a estudar mais. Aí, quando termino esse período que eu tinha de direito, que eu poderia, não era direito, era o que eu tinha que cumprir, o que a faculdade me oferecia. Então, eu fiz tudo, não fazia prova, ficava ali, fazia as disciplinas que eu queria fazer dentro da área. Né? Quando terminou, eu descobri que em Porto Alegre tinha na prefeitura tem um ateliê livre. Aí, assim, a minha história ficou mais difícil ainda. Porque eu morava numa cidade a 60 quilômetros da cidade que tinha faculdade, que eu morava em Canguçu, ia para Pelotas para fazer a faculdade. E aí, quando eu terminei isso aí, que eu comecei a estudar, eu achei pouco. Eu achei que eu não tinha ainda sanado aquela coisa que eu queria, que estava me faltando. Claro que isso aí já vem dentro da minha pesquisa. Quer dizer, que eu estava sempre procurando algo a mais. Algo que me preenchesse aquelas dificuldades que eu tinha ali. Aí, o que é que eu fiz? Eu me inscrevi, tinha uma prova de avaliação, eu fui lá, tive que apresentar um projeto. Eu fui, apresentei o projeto na prefeitura,
para participar. Claro que era um departamento da prefeitura deste ateliê livre, que é maravilhoso, tem até hoje. Gente, é uma coisa riquíssima. Quem puder frequentar, seja o que for, dentro das artes, ele é maravilhoso. Então, lá, eu tinha que sair de Campo Sul, vir para Pelotas e pegar um ônibus de Pelotas para Porto Alegre, que são 280 quilômetros. E eu tinha que ir lá fazer a aula e voltar. Se não me engano, assim, a minha aula começava às 6 horas. E eu tomava o ônibus e chegava em Porto Alegre e descia na rodoviária e ia direto. E não sabia nem andar. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um ônibus da rodoviária para a Ateliê Livre. Eu descobri o ônibus que passava, que era fácil ali, descobri o ônibus que passava e descia lá no Ateliê Livre e assim eu fiz. E tomava o ônibus de volta. Eu tomava o ônibus de volta, assim, parece que era meia-noite, uma coisa assim. Então eu chegava de volta de madrugada. Dormia em Pelotas, aí eu fui fazendo. Aí todo mundo, mas para que tu tá fazendo isso? Eu disse, porque eu estou estudando uma coisa que eu estou apaixonada. Eu comecei, gente, a fazer bolinhas, coisinha, o básico. Ninguém chega à universidade sem aprender a fazer o O, o A, o E e o I, e até formarmos o alfabeto e até formarmos as palavras. Então, eu realmente comecei muito por baixo, sem saber nada. Mas eu fui procurando estudar, fazendo em casa. Aí, o que aconteceu? Eu me empolguei, porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a desenvolver, a aprender aquilo, a entender aquilo que eu queria. E nesse meio tempo que eu fui, olha só como é a coisa. Nesse meio tempo que eu comecei a fazer em Porto Alegre, este curso de cerâmica, eu encontro uma professora, alguém ali que estava fazendo um projeto sobre vidros. E eu com todas as dificuldades, até mesmo econômica, viu? Porque o dinheiro era contadinho, que eu tinha que ter. Eu não podia tomar um táxi, porque eu não tinha dinheiro para o táxi. Eu tinha que ir, era de ônibus mesmo. Porque eu tinha que voltar, a passagem era cara. Então tudo era muito contadinho, tudo era muito difícil. Então nunca foi que nem agora que eu posso pegar um Uber e pegar. Não, tudo foi sempre muito difícil. Então, eu comecei a desenvolver e fiquei trabalhando, e aí as pessoas começaram a descobrir o que eu estava fazendo, e eu comecei. Porque eu sou muito rato de ateliê. Eu sou muito rato de ateliê. Eu procuro, eu vou, eu às vezes assim, ó, será que eu vou? Será que não vou? Não vou? O que eu vou? Mas eu vou lá conhecer. Eu vou lá procuro. Porque sempre, sempre se aprende alguma coisa com o outro. Sempre. Se nós tivermos hoje uma tarde inteira passar conversando com uns amigos, com uma amiga, com um estranho, seja qual for, ou ouvir uma palestra, tu está sempre aprendendo. Porque a gente nunca sabe o suficiente, né? Bom, aí eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver. A Nízia eu conheço lá uma professora que começou a trabalhar em vidro. Mas eu já tinha me apaixonado também pelo vidro lá na faculdade. Quando a gente começou, quando terminou a parte prática, que aí começou a queimar as peças, e aí começou a dar acabamento, aquele processo todo que se tem, daquele planejamento que existe dentro de todo o trabalho que se faz, eu já tinha me encantado pelo esmalte. O que me traz o esmalte? É a vitrificação, o vidro. E aí eu comecei a caminhar entre o esmalte, a cerâmica e o vidro de janela, como nós chamamos. E aí, gente, na minha cabeça, eu não soube mais separar uma coisa da outra. Juro por Deus, eu sempre digo isso assim, ó. Para mim, cerâmica e vidro é a mesma coisa que as minhas duas filhas. Eu não amo mais uma do que a outra. Eu amo tanto quanto. Então, eu quero que vocês entendam que, para mim também, tudo foi muito difícil para chegar. Aí eu começo a trabalhar simultaneamente entre vidro e cerâmica. Como é que eu fazia? Eu não tinha moldes para vidros. E nesse meio tempo eu fui aprendendo as técnicas. Né? Tudo era 1000 graus. Então, por isso que eu acho que o 1000 graus ele não é o primo pobre da alta temperatura. A gente pode dizer que ele é o pai, a mãe
de tronco, né? Porque nós não vamos chegar lá sem subir o degrauzinho aqui. Eu não vou entender o que é uma cerâmica de alta se eu não souber o que é uma cerâmica. Quais são os tipos de cerâmica? O que é o barro? Por que ele é tão importante para chegar numa queima? O que é um forno? Então, vamos voltar lá à minha história que eu conto para vocês, que eu disse assim, que eu vim de lencinho. Eu comecei a trabalhar e me empolguei. Eu comecei com bijuteria, com coisinhas muito pequenininhas. No vidro, até um dia eu já mostrei aqui. No vidro, eu comecei fazendo um brinquinho, que a minha filha tinha a Bárbara tinha um aniversário, tinha uma história assim, ela tinha um presente, era um aniversário de uma amiga dela, e ela queria um presente, e eu não podia comprar. Não tinha condições de comprar um presente para ela. Aí eu disse, minha filha foi para fazer uma bijuteria. Foi quando eu comecei. Então, eu fiz uns quadradinhos de vidro, tá? Comecei mas aí eu já tinha andado, tá? Aí comecei a fazer bijuterias, e tive um apoio muito grande do meu marido e das minhas filhas, que acreditaram, elas viram aquele sacrifício que eu fiz tudo para chegar aonde eu estava chegando. E assim como eu fazia uma bijuteriazinha, eu fazia também um prato. Eu fazia também um candelabrozinho, eu fazia também um miminho, eu fazia um copinho. Mas eu comecei a me destacar mais no vidro, porque o vidro era uma novidade naquela época. Em 2001, 2002, aquilo era muito novo. Era muito novo a chegada do vidro. A gente conhecia os vidros que vinham, não, que vinham de fora, aquelas peças maravilhosas, tudo, mas o vidro hoje desse nosso, o fonte desse nosso vidro de janela, está chegando assim, ó, chegou para nós em 2000 e pouco. E isso era 2002, tá? Quando eu comecei a deslanchar, eu começo lá em 94, tá? Mas quando eu começo mesmo tá? Mas até então, desde 94 eu estava, tá, estudando. E eu começo a trabalhar. Eu lembro que eu fiz uma cambuquinha, uma coisinha pequenininha de vidro, e teve uma amiga minha que ficou encantada. E aí como é que foi? Ela ficou encantada com o meu trabalho. Tá, ficou. Aí um dia terminou essa história. Ela me disse assim, poderia me ensinar a fazer isso aí. Tu não ensina isso, mas eu mal eu sei para mim como é que eu vou ensinar. Mas eu pegava vidro com um amigo meu. Né? Eu pegava vidro com um amigo meu, que é o Roberto. E o Roberto sempre foi assim, uma pessoa que muito me ajudou. Muito, 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 muito mesmo, nesse ponto. E o Roberto me dava vidros bonitos, cacos. E eu comecei a fazer aquelas peças. E ele trabalhava numa loja, que ele era o gerente dessa loja, e ele me ofereceu, começou a me motivar para eu fazer algumas pecinhas e botar ali de amostra. Eu muito encabulada, muito assim, muito envergonhada. Será que aquilo ali estava. Era uma novidade? Será que como é que era? Como é que não era? Tá. Bom, aí entra uma cliente na loja e diz: eu quero aprender a fazer isso. Eu quero aprender a fazer. Aí, quem é que faz, Roberto? Aí o Roberto diz: quem fez isso aí foi a Antonina. Quem é a Antonina? Bom, em resumo, a pessoa, essa minha amiga, bate na minha. Foi disse assim pro Roberto: tu pede para ela que eu quero uma aula. E o Roberto: não, mas ela não dá aula, está começando, ela não dá. Ela está muito assim, ó, muito constrangida em deixar essas pecinhas aqui. Bom, eis que. Não demorou. Aí o Roberto falou comigo: não vou fazer, não sei dar, aquela coisa. Aí ela não se deu por vencida. E ela foi na minha casa, bateu na minha casa. Ela foi uma grande vidreira. Não vou dizer o nome dela, porque não estou autorizada a dizer, mas eu estou contando a minha história, não é? Tá? Bom, eu morava num apartamento bem pequenininho, que mal dava. Mas é o que eu podia. É o que nós podíamos, eu e meu marido, porque as meninas estavam estudando aqui em Pelotas. E nós morávamos lá em Cansul. E eu ficava a semana com as meninas e depois nós retornávamos o fim de semana para casa. Era uma salinha bem pequenininha. A não ser ela foi e levou mais 3 amigas. Não dava para respirar dentro daquela sala, de tão pequenininha que ela. Mas elas foram maravilhosas. Então, assim, todas ficaram fazendo vidro comigo. E aí
como começou essas aulas e começou a crescer, e eu comecei a estudar, e eu comecei a sair já tive mais condições, porque eu estava dando aula, já estava ganhando mais um dinheirinho, já tinha condições de fazer um cursinho assim, ó, de fazer alguma coisa fora, então eu comecei a me organizar. Aí, nesse mesmo tempo, e eu trabalhando com cerâmica junto. Aí diz ela assim, que bateu na minha porta, minha amiga bateu na minha porta, chegou e disse assim, aí ela disse assim para mim, tá, agora tu me ensinou vida, agora tu vai me ensinar cerâmica. Eu disse, não, eu não sei cerâmica para ensinar. Não, eu não sei cerâmica, eu não vou fazer cerâmica porque eu não sei, eu não sei. Mas isso, gente, é lá, tá? Aí, falei com uma amiga minha, que é ceramista, passei o telefone para ela foi lá, fez aula, fez cerâmica. Depois ela fez assim, ela foi uma grande videira. Hoje ela não trabalha mais. Ela trabalhou maravilhosamente. Bom, agora, gente, com tudo isso, estou eu crescendo, tá? Estou eu crescendo. Como com essas alunas, umas foram passando para as outras. E o que eu sentia necessidade? Eu sentia necessidade. Bom, nesse apartamento que era bem pequenininho, em seguida, porque ficou muito apertado, e assim, ó, a gente começou a ver futuro no que eu estava fazendo. Nós fomos para um apartamento bem maior. Continuo em apartamento. Aí, nesse tempo, eu consegui comprar um forno usado. Tranquilo. Aí, nós passamos para um apartamento maior, mas eu continuava dando aula dentro da minha cozinha. Que chegava... Só o seguinte, o dia que eu tinha aula, as minhas filhas sabiam que não podiam tomar café, a não ser depois das 6. Por quê? Porque eu começava a minha aula às 2 e terminava a minha aula às 5. Daí que eu terminasse tudo. Então, elas sabiam que elas não podiam nem entrar na cozinha, elas não podiam nem comer nada, tá? Porque eu estava dando aula. Só que nesse meio tempo, aquelas 4 foram aumentando. E eu aluguei o meu primeiro espaço, que tive pouco tempo. Mas, não sei, um pouco tempo deve ter sido, assim, uns 4, 5 anos, acho que foi que eu tive, né, com espaço. E aí entrou uma amiga minha, uma aluna, que essa aluna depois foi minha parceira. Depois entrou outra parceira, depois entrou outra parceira. Tinha uma época que nós éramos 4, mas nós estávamos num espaço legal. Mas aí as coisas, todas hoje nos damos muito bem, graças a Deus, muito bem amigas, mas as coisas terminaram. E eu continuei. Agora vem a minha dificuldade. Porque eu terminei o ateliê, porque as meninas já tinham terminado, já não estavam mais precisando de mim, e eu estava indo embora para Grande do Sul, ficando com um apartamento aqui, desmanchei. A Bárbara tinha ido para São Paulo para estudar. Não, eu não tinha mais nenhuma filha aqui. A Bárbara tinha ido para São Paulo para estudar, a Mariana já tinha se formado, já tinha pego, já estava morando no outro estado, então eu estava sozinha aqui, aí eu fui embora. Estava eu e o Humberto, fomos embora. Aqui, gente, começa a minha dificuldade. Porque quando eu estava trabalhando, começando, ali eu tinha o meu espaço. Ali eu tinha o meu espaço, porque eu estava trabalhando ali. Aqui começa a minha trajetória. Aonde eu vou vender? Comecei a distribuir. Eu tinha lá uma referência do Roberto, comecei a distribuir, comecei assim com coisinhas pequenininhas. E comecei também a vender para fora. Mas eu digo assim, ó, a minha história assim, que é onde começam as minhas dificuldades. Muita gente que aceitava o meu trabalho, mas diminuíam. Eu fico, mas tu tem que estar muito caro. É aquilo que eu sempre digo. Aí que eu digo a dificuldade. Das pessoas darem preço do teu trabalho. Eu acho que isso, para mim, é uma grande dificuldade. Do ser e entender que nós não podemos rotular o outro com o valor do trabalho do outro pela minha visão. Eu tenho que entender o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar ali. Então, eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade econômica, eu tive dificuldade das pessoas entenderem que eu estava fazendo um trabalho, estava fazendo uma pesquisa, que eu estava descobrindo. Vidro foi assim, ó. Eu sempre digo assim, ó, foi uma das primeiras pessoas, e tenho o maior prazer de dizer isso, e desafio alguém dizer o contrário. Dentro do Rio Grande do Sul, eu fui uma das primeiras pessoas a começar a trabalhar com vidro. A fazer peças e a vender e ter um reconhecimento. Mas tudo foi muito batalhado, muito, assim, muita pesquisa, muito.
Mas é maravilhoso. Agora eu vou falar para as pessoas que estão começando a descobrir o que é. O que é lutar pelo aquilo que tu queres. Eu recomecei, gente. Quantos hoje estão querendo recomeçar e não conseguem recomeçar? Porque não sabem o que fazer. Tem medo da crítica. Eu tive crítica? Tive. Graças a Deus. Porque se tu não tem a crítica tem dois lados. Ou tu te levanta ou tu te aniquila. Mas se tu tens um projeto de vida, tu não te aniquila. Tu vai por cima. Tu vai caminhando, tu vai subindo, tu vai indo, tu vai pesquisando. Então, por que a gente não pode se permitir que alguém te bote para baixo? Porque primeiro tu tem que estudar, tu tem que descobrir. Então, eu vou fazer cerâmica. Eu tenho que saber que barra eu vou usar. Primeira coisa que tem que fazer é o projeto. Então, eu tenho que ter um projeto para ter uma oportunidade de lançar a minha ideia. Se eu vou querer fazer só brinquinhos, eu vou fazer só brinquinhos. Se eu vou fazer de vidro, eu vou fazer só de vidro. Ou se eu vou fazer só de cerâmica, não interessa. Eu vou começar a minha oportunidade de ir. Isso em todas as áreas também, né? Mas hoje eu falo que eu sou apaixonada. Eu sou uma pessoa que vibra com o que eu faço. Eu sou meia compulsiva. Eu tenho que saber por que eu tenho que saber, por que eu vou fazer. Então, assim, porque eu gosto de dar aula. E quando tu gosta de dar aula, tu quer fazer, tu quer passar aquilo tudo que tu sabe. Eu não tenho segredo. Se vocês forem me ensinar alguma coisa assim, não conta para ninguém, então nem me contem. Se eu tiver uma técnica na cerâmica ou no vidro, e alguém me dizer, eu vou te ensinar, mas tu não passa para ninguém. Então, pode ir que eu não me interessa. Eu vou aprender de outras maneiras. Porque o que é da gente vem. Sendo correto, sendo honesto, sendo sincero. Eu vejo assim. Então, assim, vamos ser alunos, seja de vidro, seja de cerâmica. Vamos aprender a reconhecer a massa. O que é uma massa que te dá... O que é uma massa com chamote? O que é uma massa sem chamote? Para que serve um chamote? Por que a massa é mais sensível, é mais dobrada? A umidade, quando é que eu tenho que aprender a umidade? E isso nós vamos aprender aqui, na mão, no tato. Nós vamos aprender a fazer uma bolinha, nós vamos fazer um pratinho, e aí nós vamos caminhando, e aí nós vamos procurando. No vidro, o que vocês vão aprender no vidro? Primeira coisa que a gente tem que saber, que o vidro de janela não é só para atrapalhar a luz. A luz, ou o vento, seja o que seja. O vidro de janela nos dá uma riqueza de trabalho que você não tem noção. Eu vou mostrar para vocês a beleza disso aqui, Isso aqui é isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma técnica. Dentro de milhares dentro do vidro que a gente vai saber fazer. Vamos fazer outra coisa. Aqui eu tenho outra. É o mesmo. Vamos ver se eu pego outro aqui. Vocês imaginem fazer um prato de vidro com uma textura assim. É uma coisa bonita. Tu não precisa para fazer um prato grande. Faz uma boquinha pequenininha. E oferece. Vai lá e pede. Isso aqui são coisas que eu ganho. São vidros que eu ganho. São sobras de vidro de vidraçaria. Esse aqui tem 8 milímetros. Então, vocês podem fazer. Vocês não vão fazer uma bijuteria. Isso eu acho outra coisa aqui. Aqui, eu digo para vocês que eu vivo em cima de testes. Esse aqui é o mesmo vidro que eu estou trabalhando. Então, essa técnica é uma, essa técnica é outra, essa técnica é outra. É o mesmo processo da cerâmica. Quando eu falo para vocês que na cerâmica nós temos porcelana, raku, sagar, vivara, o que mais? Serigrafia. Então, quantas técnicas nós temos ali no vidro que eu posso escolher qualquer uma delas para trabalhar? No vidro é a mesma coisa. Se eu vou fazer
fazer uma bijuteria, quem faz uma bijuteria, faz um bol, faz um prato. Vai ter a sua criatividade. Vai fazer arranjos de Natal, belíssimo, coisinhas, estrelinhas, coisinhas. É o mesmo que vocês fazem lá na cerâmica. São duas coisas que tem o calor de 1000 graus. A cerâmica eu vou até 1000. O vidro eu vou entre 700. Bom, o vidro é muito legal. Um dia eu ainda vou falar para vocês todas as curvaturas de um vidro de quanto em quanto começa. De 600 graus até 930 quando ele cai. É muito interessante o vidro. O vidro é tão interessante quanto a cerâmica. Por exemplo, como é que eu, na cerâmica, é uma coisa assim, ó, como é que eu vou descobrir se aquela cerâmica pode queimar em 700 graus ou pode queimar em 800? Qual é o segredo para descobrir isso aí? É fácil. É fácil. No momento que nós começamos a trabalhar com aquela bolinha de cerâmica, quando eu falo em cerâmica e vidro, vocês não sei, ó, eu não sei separar isso aqui, gente. Porque eles são muito legais. Eles te dão um caminho, uma abertura. Assim, quando tu começa a eu só quero trabalhar no vidro. Que bom! Vamos trabalhar no vidro e vamos embora. Vamos aprender a trabalhar, ó. Isso aqui é um ouro 12. O que seria isso aqui? Por que tem esse brilho que não tem este aqui? Que não tem este aqui? Qual é a diferença que nos leva entre uma coisa e outra? Assim é a cerâmica. Por que eu vou fazer um biscoito a 780? Quando eu vou fazer um biscoito a 980? Para poder lá esmaltar a 1000. Ou fazer, você sabe que sempre o biscoito é a quem? Aí vem a história, mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho forno? No vidro, hoje, na minha época não tinha. Eu tinha que ter o forno. Depois eu vou contar para vocês todas as coisas que eu já fiz para aprender a fazer uma cuba. Que hoje, para mim, uma cuba é uma coisa facílima. Então, assim, ó, como é que. Não, eu não tenho, vou fazer vidro, mas eu não tenho. Como é que eu vou fazer vidro? Eu não tenho forno. Como é que eu vou fazer cerâmica? Eu não tenho forno. Em relação ao forno, o vidro é mais difícil. Por quê? É mais difícil por quê? Mas não é impossível. Porque hoje existe, que eu até vai ser, eu acho que a aula vai ser quinta-feira. Eu vou mostrar para vocês como se queima vidro no micro-ondas. Como se usa uma múfula, que eu queimo vidro, nessa múfula, eu queimo vidro entre 3 minutos e meio a 4. A 4 normalmente ele se desmancha. Então é uma coisa muito rápida. Como é que eu faço no micro-ondas um raku? Como é que eu faço no micro-ondas um vivara, que é uma linha do raku? Como é uma linha do sagar. Então vocês veem assim, ó, os leques que a gente pode escolher. Eu posso ser boa só numa coisa. Eu não preciso fazer todas as técnicas, mas dentro do 1000 graus, quantas oportunidades nós temos? E foram essas oportunidades que eu hoje estou aqui passando para vocês. Eu tive muita dificuldade de chegar aqui. Graças a Deus eu fui convidada. Alguém? Tá? Então eu comecei com muita dificuldade para fazer as minhas lives. Até hoje eu preciso. Se não o Humberto me ajudar, não dá. Eu sempre digo, eu me garanto no meu trabalho. Eu me garanto no que eu estou passando para vocês. Então eu vou dizer para vocês assim, ó, dentro da cerâmica eu tenho N coisas, várias técnicas para oferecer para vocês o meu conhecimento. Então, eu tenho para mostrar para vocês, e de todo o coração, eu tenho assim, é límpido, é verdadeiro e é assim, tá? Eu tenho para vocês para mostrar várias técnicas, tanto no vidro quanto na cerâmica, que vocês vão utilizar 1000 graus. Vamos voltar falando lá na queima do vidro. Então, quando nós não temos o forno, nós vamos recorrer aos ateliês que têm fornos. Tem muito ateliê, tem muita gente queimando fora. Eu não preciso começar com o forno. Lembro para vocês que eu comecei lá com um forno usado, velhinho, foi o que deu para comprar, porque eu estava trabalhando com vidro. Naquela época não tinha micro-ondas. Tá? Então, eu tive que financiar aquele forno. Eu comprei um forno
e do velho forno que estava, mas ele não estava queimando acima de 1000 graus, mas ele me queimava até 900 graus, e é o que eu precisava. Então, deu para eu começar a cerâmica, deu para eu começar o vidro. Ganhei dinheiro vendendo as bijuterias e fazendo minhas coisinhas pequenininhas, e passei a comprar um forno que chegasse a 1000 graus. Aí eu comprei outro forno, também usado. Então, vocês veem que assim, ó, eu fui caminhando, sempre tendo um entrave na frente, mas eu não desisti. Porque eu tive a oportunidade de quê? De estudar, de procurar. Foi difícil? Foi. Foi batalhado? Foi. Mas ele teve. Então, a minha história é caminhar. Então, nós temos que fazer essa pesquisa do nosso, né? da nossa oportunidade. Temos que sempre assim, ó, pensar que nós temos as dificuldades, mas nós temos que ter foco. Eu tenho foco, eu tenho que planejar. Hã? Eu tenho que planejar. Então, assim, ó, temos que caminhar. E outra coisa, para mim é fundamental, é termos humildade. De dizer assim, ó, eu não sei. Quando eu não sei. E quando eu sei, eu também tenho que ter essa, como é que eu vou dizer? Esse desprendimento de ensinar o outro. Ontem alguém me passou uma mensagem, uma amiga minha me passou, claro, ela podia ser minha amiga, né? Ela me passou uma mensagem, me fez uma pergunta e eu lá respondi para ela e ela disse assim, você é muito generosa. Eu não sou generosa. Eu tenho consciência que aquela pessoa que me ligou, me pedindo uma opinião, eu tenho que ter a dignidade, a honestidade de explicar para ela, porque ela está precisando, gente. Então, nós que temos ateliês, vamos incentivar as pessoas a fazerem cerâmica, a fazerem serigrafia, o que quiserem, mas dentro dessa linha, vamos ajudar. Tudo está nas nossas mãos. Nós, mais idosos, temos, eu vejo assim, eu não vou ensinar porque não está me pagando nada. Mas será que o prazer de ensinar uma pessoa a fazer um candelabro de cerâmica usando uma massa escolar, que muitas vezes ele começa queimando no forno da cozinha, que não vai nos resolver, por que eu não posso dar oportunidade de eu que tenho ateliê, claro que eu vou cobrar, mas nem sempre, às vezes, é o dinheiro, viu, gente? O dinheiro não é o básico. O básico é o planejar, é o pensar, é o estudar, né? É o focar. Dentro dessa minha, eu tentei passar o que me ofereceram, o que a vida me ofereceu e que eu fui buscar. Tive dificuldade? Tive. Estou com a vida pronta? Estou, graças a Deus. Quando eu começo, quando eu lá, né, quando eu falo de dificuldades, é assim, ó, as pessoas não aceitarem o que tu faz, as pessoas criticarem o que tu faz, as pessoas te podarem a tua oportunidade. Porque aquela dificuldade que eu tenho, que eu tive de pegar o ônibus, de fazer isso aqui, aquilo ali era corriqueiro, aquilo ali era momentâneo, né? Corriqueiro não, aquilo ali era momentâneo, porque eu queria uma coisa além do que eu já tinha feito. Porque eu já estava aposentado, eu já tinha meu salário, as filhas já estavam formadas, então tudo já estava pronto para mim. Eu não precisava mais disso aí. Mas eu me apaixonei, porque eu vivi muito bem, eu trabalhei muito bem, eu gostei muito do que eu fiz, mas eu não poderia ficar sem fazer nada, pensando assim, ó, esperando a morte do bezerro, como se diz. E eu acho que todo mundo é assim, né? Ninguém gosta de ficar sem fazer nada. A gente tem que ter o reconhecimento do nosso trabalho. Então, assim, ó, eu faço, eu não precisava hoje eu não precisava, porque só nós os dois estamos tranquilos, aposentados, e eu continuo trabalhando. Vocês não vão acreditar. Eu juro que eu não vou fazer. Mas como eu não posso jurar uma coisa que eu não sei se eu não vou fazer, eu estou sempre pensando assim, eu poderia dar aula para fora.
E aqui no meu espaço, eu faço só cursos assim momentâneos, eu não dou mais aula de todos os dias. Mas às vezes você sabe que às vezes por que eu não vou abrir um ateliê para mostrar o que eu sei e dar oportunidade para muitas pessoas que não se animam a subir aqui no meu apartamento? Por quê? É uma lugar particular. Se eu fosse trabalhar abrir um ateliê, qualquer um entra e sai. Aceita ou não aceita. Mas isso eu não vou fazer. Acho que não, viu? Porque hoje eu tenho o meu estudo. Então, eu tenho o estudo dos esmaltes. Agora eu vou contar outra fase da minha vida. Então, com aquele estudo que eu fui estudando vidro, que eu fui estudando cerâmica, eu comecei a necessidade de estudar os esmaltes, de estudar as cores. E estudando, e lendo, e pesquisando, e conseguindo, e por aqui, e aí surge o esmalte para mim. Acho que foi em 2012 ou 2013, eu não me lembro, 2010. Eu não guardo data. Bom, em resumo, a minha filha estava em São Paulo fazendo a residência e nós tínhamos um apartamento lá e eu ia todos os meses para São Paulo. Todos os meses para São Paulo, olha, foram 3 anos. Todos os meses eu ficava 10 dias com ela. Só que 10 dias parado no apartamento sem fazer nada, porque ela passava o dia fora, o que eu resolvia fazer? Isso foram 3 anos. Eu resolvi, como eu sou rato de ateliê, eu resolvi a descobrir os ateliês que tinham ali na volta. Só que quando eu vi, eu já estava em vários, porque um dica aqui, outro dica ali, outro vai ali, e eu tanto procurava ateliê de cerâmica quanto eu procurava ateliê de vidro. Gente, aí eu aprendi a andar no metrô. Porque, claro, eu nunca tinha visto metrô na minha vida. Como é que é aquilo? Onde é que tu entra, não sabe? Tu entra para dentro do túnel, aquilo ali é uma loqueteio, e aí tu vai para um lugar, tu pega uma estação, tu desce aqui, e tu apita ali, aquela coisa. Você sabe como é que é a história de metrô. Bom, mas nesse meio tempo, que a Bárbara já estava lá, na coisa, surge um Contaf. E eu fui para o Contaf. Convidei uma amiga minha e fomos para o Contaf. Chegamos lá no Contaf, maravilhoso. Chegamos lá no Contaf, que foi assim para mim, foi todos que puderem assistir um Contaf na vida vão fazer. É um congresso de cerâmica, é um congresso de gente boa, é um congresso cheiroso, é um congresso bonito, congresso de pessoas alegres, de vida, porque aquilo ali tem vida, cerâmica tem vida. Uma pena que não existe dentro do Contaf uma parte com vidro. Mas é uma coisa boa. E ali eu conheci, que eu já tentava na faculdade, a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas não conseguia fazer outra, e aí eu comecei a fazer os esmalte de vidro, comecei a comprar esmalte de vidro, aquela coisa toda. Aí eu conheço, nesse Contaf, eu conheço o Nelson Lix, professor. Desde então eu sou aluna dele. Nós começamos a conversar, e o assunto começou como é que eu conheci, como é que eu comecei com essa amizade, esse conhecimento, e ele hoje, para mim, é o meu professor 10. Ele estava lançando o primeiro forno de micro-ondas, a primeira mufla que começa a entrar no Brasil, produção dele, né? E ele estava lançando a mufla no Contaf. Foi a primeira mufla no Brasil. Mas eu já tinha saído, já tinha ido para outro país e tinha comprado fora uma mufla. Porque lá eu fui passear, rato de igreja, rato de ateliê, vai descobrir onde tem as coisas que gosta. E eu descobri um ateliê aonde tinha vindo do México um cara que fazia as muflas. E eu compro, nesse curso que eu fiz de vidro, e eu compro essa mufla e vim embora para o Brasil. E cheguei aqui, padeci, queimei, fiz horrores, fiz coisas horrorosas, até dominar. E dominei. E lá no Contaf estava o Nelson, isso antes do Contaf, que eu já tinha ido, que eu já tinha comprado a mufla, que eu já tinha trabalhado. Aí o Nelson estava lançando a mufla. E ele perguntou, quem aqui conhece? Quem aqui? Alguém já conhece? E eu fiquei toda encabulada e diz assim a minha amiga, a Graça que estava comigo, diz a Graça assim, que a Graça já era amiga do Nelson. A Graça foi e disse assim, ela aqui
trabalha com a mufla. Ela sabe trabalhar, ela já trabalha com isso, ela conhece. E aí ele começou a conversar, e claro que depois que terminou a palestra, a gente começou a conversar. E daí, então, até hoje, acabei de fazer uma aula com ele. E eu comecei a estudar, isso eu quero mostrar para vocês, como eu chego nos esmaltes, que é a outra etapa da minha vida. Então, a minha outra oportunidade. Lembre que eu me aposentei lá, quis uma oportunidade. Qual é a oportunidade que tinha? Como eu tinha um curso superior, e na época não tinha ateliê, eu não conhecia ninguém aqui que tinha ateliê, eu não sei se acho que a Graça já teria, ou estaria começando também na cerâmica. Então, assim, eu não sei se alguém estava dando aula, não existia essas maravilhas que hoje existem aqui. Então, a minha primeira oportunidade, quando eu me aposento, que eu não quero ficar ociosa, então nós temos que ter esse processo criativo. Então, esse processo criativo surge daquela oportunidade que eu tive, né, de começar. E aí eu vou me planejando, aí eu vou me educando, aí eu vou procurando. E aí eu vou procurando também ateliês fora, aulas, gente que vão te ensinar, que vão te orientar. Né? Vão te orientar. Agora, como é que eu faço? Como é que eu vou sovar uma massa? É o básico. A gente tem que aprender a sovar. Como é que eu vou fazer uma cobrinha? O que eu tenho que fazer? Eu fiz a cobrinha direitinho para fazer um prato. E as pontas, que quando eu fui espichando aquela massa, e aquele ar foi indo, a massa foi se concentrando, foi se fixando, e aquelas pontinhas, aquilo ali não tem ar? Tem. Então, o que você tem que fazer? Tem que ensinar para o aluno que aquelas pontinhas a gente tem que cortar. Então, é tirar o ar. Né? É fazer com que aquela massa não tenha ar ali dentro. Porque se ela tiver ar, ela vai estourar. Né? Então, eu convido vocês. Eu estou muito satisfeita, muito satisfeita. Eu gosto muito assim, ó. Eu sou muito apaixonada pelo que faço. Se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem mandar estrelinhas, coraçõezinhos, tanto para o YouTube quanto para o Instagram, isto é um agradecimento que eu faço, né? Eu peço. Se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, no momento que vocês compartilharem esse aí, poderá alguém estar querendo saber como se faz e não sabe como é que se faz. E nós temos as aulas gratuitamente, assim, ó, online, ao vivo. Podemos também gravar e fazer uma aula, né? Então, se vocês tentarem ajudar, então, se vocês compartilharem o que eu estou falando, se vocês mandarem coraçõezinhos, né? Vocês vão ajudar aqueles que estão querendo começar e não sabem como é que vão fazer o seu projeto de vida, o seu novo projeto de vida. Quantos estão insatisfeitos dos seus trabalhos? Que não gostam do seu chefe, que fica longe. E, gente, dá dinheiro. Eu não estou aqui de graça assim, no sentido assim, ó. O que eu estou dizendo para vocês, eu já ganhei para chegar aqui. Por quê? Porque eu fui estudando, eu fui mostrando, e as pessoas foram me conhecendo, eu fui me multiplicando, eu fui ensinando, e ensino e passo gratuitamente, sem problema nenhum. Se tiverem dúvida, pode me chamar e pode me pedirem, sem problema nenhum, que eu dou de todo o coração. Essa força de vontade que eu tenho de ensinar, mas de ensinar mesmo, viu, gente? De dar oportunidade para as pessoas. Ó, meu coraçãozinho, muito obrigada, né? Isso para mim é ótimo, viu? Não é para mim, é para todos nós, né, gente? Coisa boa é tu ver uma pessoa feliz. Então, assim, ó, a gente tem que ajudar o outro. Não é porque eu tenho uma boa cama, que eu tenho uma boa mesa, que eu posso comprar uma passagem de avião e ir para onde der. Para Dubai ainda não dá, porque não dá para ir, né? Mas também acho que também, às vezes, é botar dinheiro fora, porque também dinheiro é caro. Mas tem muita gente que precisa da gente. Tem tanta coisa boa por aí, tanta coisa gente boa. Eu vi ontem um depoimento de uma senhora, idosa que nem eu, talvez até menos. E eu estou me achando, tá? Mas essa disposição eu não tenho muito. Ela anda com grupos que andam mostrando a cerâmica. Ando assim, ó, caminhando na cerâmica pelo todo o Brasil. E ela é uma senhora de idade que ela dá um depoimento assim, ó, não é só cerâmica, eu estou na cerâmica, mas não é só cerâmica que eu estou mostrando. Eu estou vendo a alegria dos jovens que estão entrando nesse mundo, que antes era só dos idosos, era só das pessoas mais, né? Hoje não, é uma coisa, graças a Deus, existe assim, ó,
Tudo é global. Ah, já tem gente que reclama, tem muita gente que reclama, ah, porque todo mundo é igual. Não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Cada um é um. Ó, muito obrigada. Vários coraçõezinhos. Eu tô aqui, ó. Meu coraçãozinho tá. Por isso que eu disse, ó. Eu vim de lencinho hoje. Porque eu gosto muito de contar a minha vida. Você assim, a minha vida é muito tranquila. É muito tranquila. Olha, ah, tu tá com cabelo curto, tu tá com cabelo comprido, tu tá com cabelo branco. É tão bom quando o cabelo branco aparece. Ah, mas é é chatice, tem que pintar, tem que ir. Não, gente, cabelo branco te mostra um caminho. Quer dizer, claro, eu tô falando cabelo branco assim, ó. Né? Para dizer que não tem idade para as coisas. Mas primeiro, antes de nós pensarmos que nós não temos idade, não para pensar, não sei, nós temos que dar oportunidade para os jovens. Eu estou louca por ensinar, meus netos estão vindo embora para cá agora, graças a Deus. Então, eu estou louca por ensinar, por trabalhar, não é nem ensinar, como eu tenho um ateliê e ele vai aqui, eu estou louca por ensinar meus netos a trabalhar no barro. A se sujarem, vão se sujar, bom, e aí? Eles se sujam as mãos, mas a alma está limpa, a cabeça está boa. Quem vai dizer que, de repente, um não pode ser um ceramista, ou pode ser um vidreiro, ou pode ser alguém que pinte porcelana, alguém que faça serigrafia? Então, nada é menor. Menor é nós pensarmos que alguém é menor que a gente. Acho que aí é que é o menor. Aí é que é o triste da coisa. Então, eu vou dizer assim para vocês, terminando. Primeiro, para satisfação. Por dar o meu eu. A minha. Todas essas coisas maravilhosas que vocês têm aqui é dinheiro do meu próprio trabalho. É dinheiro do meu próprio trabalho. Eu tenho meu salário de aposentado. Eu tenho uma vida mansa. Mas isso aqui que está atrás de mim, que você não tem nem noção da metade que tem, é dinheiro. E esse dinheiro, esse material que está aqui, é o resultado do meu estudo. E Deus é muito generoso comigo. Deus é muito generoso comigo. Ele me dá o caminho. Mas também é o seguinte, ó, vou dizer para vocês. Ninguém vai passar pelo meu caminho se pedir uma coisa e eu não der. Daquilo que está ali dentro de mim, daquela técnica cerâmica, daquela técnica de vidro, daquela técnica dos mais de vidro, por exemplo, de vidro tem os muranos, tem tem os vitrais, que é uma coisa fascinante saber fazer vitral. E é uma técnica do vidro. E o vitral é uma coisa que está sumindo, ninguém mais faz. Só o que acontece? Só vocês vão ver aquelas estruturas de metal, de ferro, seja o que for, está ficando. Os vitrais estão perdendo a graça, estão perdendo o valor da arte. Não estou falando que o ferro não seja bom, não é isso. Mas nós podemos fazer uma boa de uma janela, um bom do vitral, com calha de chumbo, que existe no mercado. E não existe quem faça. E eu estou pronta para ensinar. Porque eu fui lá atrás. Eu vou dizer para vocês, quando eu fui aprender, já passei do tempo, né? Quando eu quis aprender como se faz o vitral, eu fui 3 vezes para Buenos Aires. Fui a primeira, ficou mais ou menos. Fui a segunda, já melhorou um pouquinho. Quando fui a terceira, a gente ficou, eu e uma amiga minha, nós ficamos lá, acho que foram 5 dias. Eu estava cedo, íamos para o ateliê lá do pessoal e ficávamos o dia inteiro lá fazendo vitrais. É uma coisa que não existe mais. Não existe cidades grandes, São Paulo tem, né? São Paulo tem, eu tenho. Mas tu não encontra. Em Porto Alegre também tem um pessoal muito bom. Mas é muito restrito, é muito elitista. E a coisa não tem que ser elitista. A coisa tem que ser para todos. Nós não podemos nos nivelar por dinheiro. Nós temos que nos nivelar por cultura, por ensino, por prática. Tá, então, assim, eu fico tão empolgada com o que eu falo, gente, que quando eu começo a pensar assim, ó, que vocês podem fazer vitrais. Vocês podem fazer vitrais. Vocês podem fazer um raku. Vocês veem que vocês estão no vidro e vocês estão na cerâmica. Então, eu nunca sei aonde eu estou. Mas quando eu estou na cerâmica, eu estou na cerâmica.
Por exemplo, hoje eu falei da minha experiência, como eu cheguei aqui. Eu cheguei caminhando, com dificuldades. Mas todos nós temos as nossas dificuldades. Não é a minha que é mais difícil que a de vocês. E nem a de vocês é a mais difícil que a minha. Não. Todos vocês, todos que vão iniciar hoje, têm condições de chegar. Não precisa levar 30 anos como eu levei. Porque quando eu comecei lá, nós não tínhamos essa maravilha da tecnologia que nos chega rápido, nos chega agora. Por que eu falo cerâmica e vidro? Porque dentro da cerâmica existe várias mãozinhas, existe uma mão que é a cerâmica e vários dedinhos que vão se encaixar aqui dentro desta altura de 1000 graus. E existe a outra mão, que é o vidro, que também existe N dedinhos, N técnicas que a gente tem a oportunidade de descobrir e formar uma profissão. Por que eu não posso ser um bom cara da serigrafia? Por que eu não posso ter uma boa referência na minha serigrafia? Por que eu não posso ter uma boa referência no meu decalque? Procurem assim, ó, quem é que faz decalque artesanal? Vamos pensar no artesanato nosso brasileiro, que é nosso. Por que assim, ó, a Europa vem aqui e quer levar tudo que é nosso de artesanato? Quem é nordestino, que eu amo de paixão, eu digo assim, ó, eu não sei se eu nasci errada aqui, mas eu amo o meu Rio Grande do Sul, mas eu tenho uma alma muito nordestina. Porque eu sou apaixonada pelaquela arte deles. Hoje eu estava conversando eu comprei um painel do grande ceramista, um dia eu vou dizer para você. Depois que ele chegar, eu vou mostrar. Ele está na Casa Coxa. Está saindo o Jean. Amanhã eu dou. Ele estava hoje me contando como é que ele colhe a cerâmica. Ele vai me fazer um vídeo esse fim de semana e vai me mandar como é que ele colhe a cerâmica, que ele trabalha com a cerâmica bem rústica. Gente, ele está na Casa Coxa. É um ceramista de uma habilidade. Então, é como ele disse assim, ó, ele me disse assim para mim, Antonina, eu trabalho com muitas dificuldades. Eu não é dificuldade, gente, eu não digo dificuldade de dinheiro. Quando eu falo de dificuldade, eu não estou falando de dinheiro, viu? Eu estou dizendo a dificuldade que a gente tem para conseguir, para fazer aquele nosso planejamento, a nossa oportunidade está ali. Eu quero fazer isso aqui. Eu quero ver como é que eu faço isso aqui, como é que é isso aqui. Eu quero saber como é que eu vou fazer esse papinho. Então, eu tenho que procurar a minha oportunidade. E agora, nessa maratona dos 1000 graus, nós estamos dando essa oportunidade para vocês, para quem quiser, para quem amar a cerâmica, quem amar o vidro. Então, quando eu digo assim, que eu comecei ali, ó, quando eu falo no vidro e na cerâmica, assim, ó, na cerâmica eu começo como o quê? Eu começo por conhecer a massa. E no vidro, como é que eu começo o vidro? O que eu descubro do vidro? Você sabe que o vidro tem o lado bom e o lado ruim? O que é esse lado bom e o que é esse lado ruim? Por que eu tenho que, muitas vezes, pintar? Por que às vezes eu tenho que pintar para um lado ou pintar pelo outro? O que é esse lado bom e o que é esse lado ruim? Eu vou só dar um pitaco para vocês para dizer essa diferença que tem quase certeza que muita gente não sabe. Quantas vezes nós mandamos as nossas faxineiras limparem os vidros da janela e aí quem mora no apartamento, que nem eu, não tem tanta dificuldade, mas quem mora no chão, a pessoa limpou os vidros, ficou lindo, maravilhoso. Aí vem uma chuva, e aí vocês olham para o vidro, tem uns vidros que ele fica todo em gotinhas, assim, ó, fica todo picadinho, como se tivesse tudo bolinhas e bolinhas, bolinhas. E tem outros que aquela sujeira escorre. Qual é a diferença por que um vidro, às vezes na mesma janela, um vidro aquilo escorre. Alguém sabe me dizer? Só me bote um dedinho de joinha para ver se eu vou achar. Quem é que sabe por que aquele vidro escorreu, que aquela água escorreu, que ficou aquele trilho, ou por que o vidro ficou todo pipocado? Que vocês notam que tinha o pó, caiu a chuva e aí pingou. É que nem vocês, por exemplo, ó, mal comparando, vocês têm algo com azeite e colocam uma água em cima. Aquela água não fica ali uma bolinha? Então, é a mesma coisa no vidro. Quantas vezes a gente o vidro fica todo cheio de bolinhas? E quantas vezes a gente vê que aquele vidro fica aquela coisa? Até mesmo no box.
do nosso banheiro. Vocês observem, hoje, quando vocês forem tomar banho, vocês observem que o box de vocês tem uns que ficam empipocados e tem outros que ficam corridos. Um é o lado bom, outro é o lado ruim. O que é o lado bom? É o que não contém o estanho. O que é o lado ruim? É o que contém o estanho. Por que você sabe? Porque ele é feito no sopro assim. Então, o box, ele foi um vidro temperado, mas não interessa, ele também teve o lado dele. Todo o vidro tem lado. Pode ser brasileiro, americano, australiano, alemão, não interessa, todos eles têm. Claro, ele não é uma placa. Gente, já passamos dos horários, já estamos um pouquinho avançados, antes que me cortem. Eu quero convidar vocês para amanhã participar gratuitamente como faremos os esmaltes. Eu vou dar a coordenada para vocês em 3 cores primárias, tá? Com 3 cores primárias, vocês fazerem vários tons. Como eu disse vocês podem fazer 3, vocês já têm. Vocês podem fazer 6, vocês podem fazer 12, vocês podem fazer 18 e vocês podem fazer até 36. Tons diferentes. Um pedidinho bem amoroso para vocês. Compartilhem. Vocês compartilhando vão me dar a oportunidade de fazer mais lives para vocês, para todo mundo, não é para vocês, para todo mundo que quiser, a entender este caminho e nós darmos oportunidade, assim como eu tive, como vocês também que estão aí do outro lado, quantas oportunidades a gente já teve. Então vamos dar para os outros. Vamos dividir. E se vocês compartilharem, se cada um compartilhar e vai indo, o que acontece? Todos nós vamos crescermos. Porque se vocês compartilharem o meu trabalho, amanhã eu estou compartilhando o trabalho de vocês, depois da manhã o outro está compartilhando os nossos trabalhos. E nós vamos nos enriquecendo. E nós vamos tendo oportunidades. Gente, um beijo para vocês. Foi um prazer e até.